Descubra a verdade emocionante e transformadora que foi oculta por anos no @VocêBonitaTV. Ana sempre foi vista como a irmã menos importante da família do renomado negócio agropecuário que dominava sua cidadezinha. Para muitos, seu sonho de ser educadora parecia pálido diante do brilho dos irmãos que prosperavam. Todos a admiravam, mas era uma admiração begrudging, os sussurros, os olhares, as comparações. Todos os dias, ao entrar na sala de aula, ela sentia o peso daquele legado nos ombros, como se sua voz, mesmo sendo forte, não fosse suficiente para apagar a sombra de sua família. As manhãs eram começadas com uma batalha, motivar alunos curvados sob o peso de suas realidades tão duras. Entre carteiras cheias de sonhos paralisados, Ana tentava acender a chama da esperança, mas nem sempre tinha sucesso. Seu coração doía ao ver as dificuldades de seus alunos e, em contrapartida, a comparação incessante ao seu redor. Era um ciclo que a deixava exausta. E então veio a proposta da nova diretora, trazendo um sopro de vida, uma feira de talentos que desafiaria o status quo e revelaria o que cada aluno carregava dentro de si. Ana hesitou. E se não conseguisse mostrar quem realmente era? A possibilidade de se apresentar fez seu estômago revirar. O que pensarão os parentes, os irmãos, a cidade? Mas tudo mudou quando Luísa, sua filha adolescente, voltou para casa aos prantos. As palavras cruéis de colegas de escola chamando-a de filha da professora cortaram o coração de Ana como uma faca. A dor da filha era dela também. Decidida a protegê-la, Ana começou a explorar suas próprias paixões, sem saber que ali começava sua jornada de redescoberta. Conversas com a mãe trouxeram à tona histórias esquecidas, segredos que mexeriam com suas emoções. Ana ficou surpresa ao saber que sua avó, por exemplo, também enfrentou desafios e soube driblar as expectativas familiares para seguir seus sonhos. Esses relatos foram como uma luz na escuridão, mesmo que em pequenos fragmentos traziam uma força que ela pensou que havia perdido. No entanto, o que mais a empurrou foi o olhar inicialmente desconfiado de Luísa, que começou a brilhar novamente. A feira de talentos se aproximava e Ana sentia que uma transformação estava acontecendo dentro dela. O que antes era medo, agora começava a transitar para determinação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando finalmente decidiu se apresentar na Feira de Talentos, seu coração pulsava com ansiedade e expectativa. Os olhos da cidade estavam sobre ela e a única pergunta era: que ecoava na sua mente era se conseguiria se libertar das correntes opressoras da comparação. Luísa estava lá, brilhando na plateia, e com isso veio o combustível que Ana precisava. Com cada passo que dava em direção ao palco, encantada pela atmosfera que a rodeava e pela oportunidade de mostrar que o amor e o conhecimento eram seus verdadeiros talentos, a esperança tornava-se uma certeza. Mal sabia ela que essa apresentação não seria apenas um momento de bravura, mas uma reviravolta que poderia mudar suas vidas para sempre. O murmúrio da multidão intensificava a emoção e deixava todos em suspense. Será que Ana encontrará seu lugar no mundo? Ana respirou fundo e tentou acalmar o turbilhão de sentimentos dentro dela. O barulho da plateia soava como um eco distante, enquanto sua mente oscilava entre a ansiedade e a emocionante adrenalina. Ela se via naquelas crianças que sempre tentava inspirar, ansiando para que também encontrassem suas vozes. Agora era sua vez. Os holofotes a engoliram e por um instante ela se sentiu pequena, como se a enormidade da sala fosse um reflexo da pressão que tanto a oprimia. Mas então, ao olhar para Luísa, algo mudou. O sorriso esperançoso da filha era um lembrete do porquê de estar ali, para mostrar que as vozes podem ressoar, independente das expectativas alheias. Hoje vou falar sobre coragem, começou Ana, a voz embargada, mas firme. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. As palavras pareciam dançar no ar, e à medida que falava, a plateia se silenciou. A tensão era palpável, e o que antes parecia um mar de estranhos, agora se transformava em uma comunidade, unida de alguma forma pela experiência humana.
Falou sobre suas próprias inseguranças, compartilhando momentos de luta, não só como professora, mas como mulher, mãe e filha. A vulnerabilidade exposta deu vida à empatia e muitas cabeças começaram a acenar, em compreensão. O que somos é resultado das escolhas que fazemos, continuou, empolgando-se com sua própria paixão. Devemos escolher ser autênticos, mesmo quando tudo parece contra nós. E ao falar, Ana se via não mais como a irmã menos importante, mas como uma ponte para os outros. Enquanto Ana mergulhava em seu relato, o tempo parecia escorregar. Podia notar lágrimas se formando nos olhos de Luísa, mas também a emoção contagiante nos rostos dos alunos. Aquilo não era apenas uma apresentação, era um diálogo, uma troca de experiências, a revelação de que todos, sem exceção, carregam suas próprias lutas. E, finalmente, ela decidiu incluir um convite a todos ali presentes. Convido vocês a se juntarem a mim. Vamos criar um espaço onde todos possam ser ouvidos, respeitados e celebrados. Juntos, somos mais fortes. A plateia estourou em aplausos e Ana, sentindo a energia pulsando, sorriu amplamente. Era um momento indelével. A apresentação de Ana foi eufórica, um marco em sua vida que se desdobrou diante da plateia como uma nova realidade. Mas no fundo, uma parte dela ainda se perguntava: será que isso seria suficiente? Os olhos da cidade estavam fixos nela, e o desafio de manter esse novo padrão agora era seu. Ao deixar o palco, Ana encontrou sua filha, que a abraçou com força. Mãe, você foi incrível! As palavras de Luísa a elevaram e aliviaram o peso que ela não sabia que carregava. Porém, ao olhar para a multidão, uma sombra de dúvida pairava sobre sua mente. Aquele era um primeiro passo, mas e se as críticas voltassem? E se, no futuro, sua coragem fosse testada novamente? Tudo que ela havia conquistado poderia se desfazer. A batalha interna não tinha acabado. Mas, ao ver a felicidade nos olhos de sua filha e perceber que estavam juntas nessa jornada, ela enfrentou a incerteza com uma nova perspectiva. Então, Ana fez uma promessa silenciosa: não deixaria que o passado a definisse. E ao se afastar do palco, uma mensagem apareceu em seu celular. Era uma notificação de um vídeo que ela tinha postado, algo sobre coragem e autodescoberta. O coração disparou ao ver que sua história estava começando a ser contada, mas quem realmente estava assistindo? Ana apertou o celular contra o peito, sentindo o peso da notificação como uma chamada para o desconhecido. O título chocante ressoou em sua mente, mas ao mesmo tempo trouxe um frio na barriga. O que poderiam ter revelado sobre ela? A coragem tão cuidadosamente construída nos últimos dias era agora colocada à prova por uma simples tela. Vamos embora, mãe. Você precisa descansar. Luísa puxou a mão da mãe com surge de entusiasmo, mas Ana estava paralisada. A urgência da filha era palpável, mas algo mais a segurava ali, frente ao brilho das luzes ainda pulsantes. Uma coisa rápida, querida, só vou olhar isso, disse Ana, tentando esconder a hesitação na voz. Com um toque nervoso, ela abriu o vídeo. Logo, a imagem de sua própria silhueta surgiu na tela, junto com frases de apoio e um destaque de suas palavras inspiradoras. Mas, no fundo, estava oculta uma fraqueza que ela não esperava ver exposta. Cortes de entrevistas de ex-alunos ecoavam, revelando como Ana havia impactado suas vidas de forma impressionante e também os desafios que enfrentou. O sorriso de Luísa se desfez. A luz da tela refletia concernência em seus olhos. Mãe, você não está confortável com isso, está? Perguntou, o tom de preocupação na voz. Ana sentiu uma onda de emoções. Poderia revelar suas lutas e, por outro lado, expor-se ainda mais ao julgamento. Mas ao ver a mensagem de apoio que surgia nas redes sociais, pessoas compartilhando suas próprias histórias de superação, uma sensação de pertencimento a começou a crescer dentro dela. Sim, eu estou bem. Ou melhor, estou aprendendo. As palavras escaparam de seus lábios, soando como um mantra a ser seguido. Enquanto caminha em direção à saída, o eco das palmas ainda reverberava em sua mente. Mas, a cada passo, a dúvida voltava a rondar. E se isso afastar as pessoas ao invés de uni-las? E se todas as minhas inseguranças voltassem a me assombrar? Os rostos da plateia dançavam em sua memória,
Mas o que realmente a incomodava era a sensação de que um antigo fantasma, do passado como irmã menos importante, estava prestes a ressurgir. Ali estava a chance de empoderar vidas, mas também uma ponta de medo sobre como sua história poderia ser distorcida ou mal interpretada. Ana e Luísa saíram da sala lotada, e o ar fresco da noite envolveu-as como um manto acolhedor. No entanto, enquanto caminhavam em direção ao carro, mais uma notificação apareceu. Era uma mensagem de um dos alunos que havia se inspirado por sua fala, agradecendo a Ana por ajudá-lo a encontrar coragem para falar sobre sua própria luta. Um sorriso brotou no rosto de Ana, mas uma incerteza ainda a acompanhava. A sensação de que uma tempestuosa jornada estava apenas começando começou a se confirmar. Até onde ela se arriscaria para compartilhar sua verdade e ajudar os outros? O que mais poderia acontecer? Sentada no carro, Ana decidiu que não poderia deixar que o medo moldasse sua trajetória. Mas não era só isso. Havia algo mais que estava prestes a ser revivido. A notificação, uma mensagem direta de uma mulher do passado, a deixou intrigada. Você precisa saber a verdade, Ana. A sua história é mais complexa do que imagina. O coração disparou e a dúvida se misturou com esperança. Ana respirou fundo, prestes a decidir qual caminho seguir. Seria um caminho de luz ou de escuridão? A necessidade de respostas a puxava de volta, e a pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido em sua própria história? Ana olhou para a tela do celular, os dedos pairando hesitantes sobre a mensagem que poderia mudar tudo. A mulher que havia enviado o texto não era apenas parte do passado, mas também uma chave para um capítulo da vida que Ana pensava ter fechado para sempre. Você precisa saber a verdade. A frase ressoava na sua mente, como um eco insistente. O que foi, mãe? Interrompeu Luísa, sacudindo levemente o ombro dela. Ana sentiu um aperto no coração ao olhar para a filha. Percebeu que sua hesitação não era apenas sobre a mensagem, mas sobre todo o peso que carregava dentro de si. Só uma mensagem de uma amiga antiga, respondeu Ana, tentando desviar a atenção. Mas a curiosidade de Luísa era palpável e ela não parecia disposta a deixar aquilo passar. O carro estava silencioso e a ansiedade tomou conta do ar. Mãe, você pode me contar? Insistiu Luísa, com a voz suave, mas firme. O olhar da filha penetrava seu coração e Ana percebeu que não podia esconder mais suas sinceridades. É complicado, amor. Às vezes o passado parece que vai voltar para nos assombrar, disse Ana, ainda sem entender o significado do que estava prestes a desvendar. Mas se você não olhar, como vai saber o que fazer? Temos que enfrentar as coisas, certo? Luísa respondeu com um brilho de determinação nos olhos. Ana respirou fundo. Luísa tinha razão. Razão. Esta era uma oportunidade não só para ela, mas também para a filha. Compartilhar suas experiências, suas lutas, poderia transformar o medo em força. Por que não? Decidida, Ana abriu a mensagem. Oi, Ana. Lembro de você e dos tempos que passamos juntas. Tem algo que você precisa saber sobre a sua história. Algo que você nunca teve coragem de descobrir. Vamos nos encontrar? A verdade pode doer, mas também pode libertar. As palavras giraram em torno da mente de Ana como folhas ao vento. O que poderia ser tão transformador? E por que agora? Uma mistura de medo e expectativa a engoliu. Vamos? Perguntou Luísa, tentando pescar um sinal de decisão na mãe. Ana olhou para o rosto curioso da filha, sentiu um calor percorrer seu corpo. O que estava ali, naquele momento, era mais do que apenas um encontro. Era um convite à redescoberta. Sim, vamos, disse. A voz firme decidiu que enfrentaria aquilo. No caminho, o silêncio era interrompido apenas pela música suave que tocava ao fundo. Ana observava a cidade se desenrolando, mas sua mente estava longe, imaginando o que aquela conversa poderia revelar. Seria mais uma camada de sua vida a ser desnudada ou uma resposta que poderia finalmente trazer paz? Ao chegar, um nó se formou no seu estômago. A mulher do passado, quem era? Um mal-entendido ou um amigo que guardava verdades? O que ela sabia? Foram minutos que pareceram horas até que o encontro realmente acontecesse. Mas no instante em que a mulher apareceu, Ana teve certeza de que aquela decisão não era apenas um passo em direção à verdade, era um salto em direção à transformação. Mãe, você está bem? Perguntou Luísa, enquanto Ana trocava olhares com a mulher à sua frente, sentindo uma sensação de déjà vu. Sim, vou ficar bem, respondeu Ana, sua voz vacilante, mas determinada.
A mulher sorriu de forma enigmática, e Ana começou a perceber que talvez houvesse mais envolvido do que apenas questões pessoais. O que quer que estivesse escondido poderia finalmente ser revelado. Mas como lidar com tudo isso? A história estava só começando, e Ana sabia que a verdade poderia levar a novas confusões ou a um libertador recomeço. O coração acelerado, Ana se preparou para ouvir o que estava por vir. E então surgiu a pergunta que poderia alterar o destino de todos. Você se lembra de tudo o que aconteceu naquela noite? O ar pesado de expectativas preenchia o ambiente, e Ana começou a entender que, às vezes, para curar, era necessário revisitar as feridas. Ana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A pergunta da mulher a levou de volta a uma noite em que tudo parecia mais simples, ou talvez mais complicado. Um turbilhão de memórias despencou sobre ela, cada uma com seu peso e suas consequências. O rosto da mulher à sua frente, agora visivelmente envelhecido, parecia refletir as angústias de um passado que Ana tentara enterrar. Sim, eu me lembro, respondeu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. A lembrança daquelas horas a atormentava. Era uma noite marcada por risos, mas também por escolhas que iriam mudar suas vidas para sempre. Você precisa saber, começou a mulher, os olhos profundos e intensos como um lago sem fim. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma festa. Havia segredos, e eu sou uma parte disso. O coração de Ana disparou. O que poderia ser tão vital para seu entendimento da vida? E o que essa mulher sabia que ela não sabia? Um fio de esperança e medo se entrelaçavam dentro dela. Luísa observava cada movimento. A expressão dela era uma mistura de curiosidade e preocupação, como se lesse uma história que ainda não fazia sentido. Que segredos, que verdades você pode trazer à tona? Ana perguntou, a voz trêmula, quase abafada pelos sentimentos conflitantes dentro dela. A mulher tomou um fôlego. Ana, naquela noite, você fez uma escolha, e era uma escolha que me envolvia também. E essa escolha teve um impacto muito maior do que você imagina. Você precisava saber quem realmente era naquela época, e quem você é agora. Eu tenho informações que mudariam a forma como você vê sua vida e as pessoas ao seu redor. Ana sentiu que as paredes ao seu redor estavam se fechando. Você está me dizendo que o que eu sou, que as decisões que tomei, não são o que parecem ser? O tom de sua voz aumentou, revelando a tempestade emocional que se formava. Luísa deu um passo à frente, segurando a mão da mãe. Mãe, você não precisa fazer isso sozinha. Estamos juntas, lembre-se disso. Ana olhou para a filha e algo dentro dela se acalmou. O amor e a coragem de Luísa eram luzes em meio à escuridão de suas incertezas. O que quer que você tenha a dizer, que seja, ela desafiou a mulher, agora com um olhar determinado. A mulher assentiu, parecendo satisfeita com a nova postura de Ana. Aquela noite, houve algo, uma verdade que foi calada. E o motivo de estarmos aqui é que essa verdade ainda respira e, de certa forma, está atrelada a você e à sua vida atual. Precisamos falar de Clara. O nome da mulher cortou o ar entre elas como uma faca. Clara, seu amor de juventude, sua confidente. Ela pensou que aquela parte de sua vida não voltaria, que era um capítulo definitivo. Mas a mera menção do nome trouxe à tona uma onda de emoções. Clara? O que você sabe sobre ela? O medo tomou conta de Ana de novo. Como sua vida havia se entrelaçado com Clara e o que isso tinha a ver com seu presente? A mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Soube que ela não estava onde você pensava. E a razão pela qual você nunca teve aquele fechamento que tanto precisou. Ana fechou os olhos por um instante, permitindo que as lembranças invadissem seu ser. E se isso significar desenterrar coisas melhores deixadas no passado? Estamos realmente prontas para lidar com isso? O clima ao redor delas parecia mudar, o ar carregado de tensão, mas também de possibilidade. Naquele momento, Ana percebeu que a escolha de ouvir poderia moldar seu futuro, mas precisava estar disposta a enfrentar as dores e as alegrias do passado. Você está disposta a descobrir a verdade? A mulher perguntou, a voz agora envolta em mistério e expectativa. Ana encontrou coragem no olhar de Luísa, mas ao mesmo tempo o medo de reviver capítulos de sua vida que pensara ter deixado para trás. O que mais poderia ser revelado?
O passado seria mesmo um peso ou um caminho para a compreensão? Sim, quero saber, respondeu, a determinação fazendo seu coração pulsar com mais força. Elas estavam prestes a mergulhar em algo que mudaria as suas vidas para sempre. E com isso, um novo caminho se abria diante delas. O que mais essa verdade traria à tona? Ana sentiu o peso daquelas palavras reverberar em seu coração. Precisamos falar de Clara. Era um chamado, um sinal de que o passado ainda tinha muito a revelar. A tensão no ar era palpável, como se toda a sala estivesse segurando a respiração, esperando que algo extraordinário acontecesse. A mulher à sua frente parecia se preparar para um relato que, sem dúvida, iria sacudir a base da vida de Ana e Luísa. Clara não se foi por completo. Havia algo mais, um motivo pelo qual ela saiu. Um motivo que foi abafado pelo medo e pela dor. Ana lutou contra a enxurrada de lembranças, os risos, a paixão ardente, os sussurros sob as estrelas. Porém, tudo isso tinha um preço. Clara era o amor de sua vida, mas também uma ferida aberta que nunca cicatrizara. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase como um grito de socorro. Ela tinha um sonho, algo que lutou por muito tempo. Uma luta que ficou fora do seu alcance e que talvez tenha a ver com a sua vida hoje. A mulher fez uma pausa, tentando medir o impacto de suas palavras. Ana, a escolha que você fez naquela noite pode não ter sido a única. Havia mais em jogo, e você precisa entender isso. Luísa, observando atentamente, apertou a mão da mãe. O que quer dizer com isso? O que aconteceu que nós não sabemos? A jovem estava tão envolvida no enredo quanto Ana, e suas palavras carregavam o peso da ansiedade e da curiosidade. O que ocorreu foi que Clara não estava sozinha em sua luta. Ela tinha aliados, pessoas que queriam ajudá-la, e aquelas mesmas pessoas foram ameaçadas, fazendo você acreditar que Clara se foi por causa de suas escolhas. As palavras da mulher cortavam o ar, um fio de luz em um túnel escuro, mas cheio de curvas inesperadas. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Ana. Você está dizendo que eu a abandonei, que poderia ter feito algo e não? As lágrimas começaram a brilhar em seus olhos. O medo de ter contribuído para a dor de Clara era fogo em suas veias. Não, não é isso que estou dizendo. Você não sabia. A mulher respondeu rapidamente, como quem tenta amparar uma alma em apuros. O que você precisa compreender é que a vida é cheia de intersecções, de desencontros. Clara agiu por amor, mas isso não significa que você tenha falhado. Isso quer dizer que o mundo é mais complicado do que o imaginamos. Ana lutava contra a maré de emoções. Então, o que eu faço agora? Como vivo sabendo que agia mais do que eu pensava? A incerteza a envolvia como um manto pesado, e a dor da possível rejeição rasgava seu coração. Você deve se permitir sentir. A dor é real, mas também pode ser libertadora. Reconheça a sua parte na história, entenda a trajetória de Clara e, acima de tudo, abrace o que está por vir. As palavras da mulher pareciam uma chave, mas Ana ainda não sabia que porta elas abririam. A sala agora estava envolta em um silêncio profundo, como se todas as vozes do passado estivessem ouvindo, aguardando a decisão de Ana. Ela olhou para Luísa, que refletia empatia e força, e percebeu que, apesar de todo o medo, ela não estava sozinha. Assim como naquelas noites de verão, quando a escuridão era apenas o prelúdio da luz que surgiria. E o que vem a seguir? O que você sugere que façamos? A pergunta brotou em meio a um sussurro entre as duas, formando um eco de esperança. A mulher sorriu, percebendo a coragem que brotava nas palavras de Ana. Agora é hora de voltar aos lugares que você pensou que tinham sido deixados para trás. Hora de confrontar os fantasmas que restam. Vamos atrás das verdades que Clara deixou sem resposta. Ana sentiu o clima mudar mais uma vez. Havia algo envolvente na ideia. A esperança começava a surgir lentamente, como um sol radiante despontando após uma tempestade. Mas isso significa que vamos ter que lidar com tudo que está enterrado, não é? O coração de Ana fazia ondas, indo e voltando entre o desejo de descobrir e o receio do desconhecido. Sim, você terá que enfrentar o passado para se libertar, mas a recompensa pode ser maior do que imagina. E assim, no momento em que ela sentiu o peso da escolha, Ana sabia que esse era apenas o começo de uma jornada que podia mudar tudo.
ponderando se estava realmente pronta para desenterrar assim tanto e qual repercussão isso traria não só para ela, mas também para Luísa. O que mais poderiam descobrir nessa busca? A manhã seguinte chegou trazendo um sol tímido, como se tivesse medo de iluminar os segredos guardados por tanto tempo. Ana acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa. A conversa da noite anterior ainda reverberava em sua mente. A decisão de voltar aos lugares onde Clara havia deixado suas marcas aterrorizava, mas ao mesmo tempo a animava. Corroía. Luísa ainda dormia, o rosto tranquilo em um sono profundo. Ana admirou a filha, sentindo um amor avassalador, mas também uma inquietância. O que poderia surgir daquela jornada? Ela vestiu-se em silêncio e decidiu preparar um café da manhã reforçado. Precisava de forças, porque sabia que o caminho à frente não seria fácil. O cheiro do café fresco começou a invadir a casa, preenchendo os espaços calados. Quando a cafeteira apitou, Luísa surgiu na cozinha, com os olhos ainda sonolentos. "Mãe, o que está fazendo?" A voz sonolenta de Luísa quebrou o silêncio. "Café da manhã especial", Ana respondeu, tentando controlar sua própria ansiedade. "Vamos ter um dia importante." Enquanto a mesa se enchia de pães e frutas, Luísa parecia perceber que algo estava diferente. "Você está bem? Tem alguma coisa acontecendo?" A preocupação da filha era palpável. "Estou sim, meu amor. Apenas pensando sobre Clara e tudo o que descobrimos." Ana fez uma pausa, respirando fundo. "Hoje vamos começar a buscar respostas sobre o que realmente aconteceu com ela." Os olhos de Luísa se acenderam com curiosidade, mas logo uma nuvem de incerteza cruzou seu rosto. "Você acha que estamos prontas para isso? E se encontrarmos algo que não consigamos lidar?" "Precisamos tentar." A firmeza na voz de Ana surpreendeu a si mesma. "Precisamos entender mais. Clara merece isso, e eu também. Você não precisa me acompanhar, mas se quiser, estarei ao seu lado." "Eu quero ir", Luísa respondeu sem hesitar. A determinação dela encheu Ana de esperança. Após o café, as duas se prepararam para sair. O primeiro destino seria a antiga casa de Clara, onde tantas lembranças estavam enterradas. O lugar parecia um eco do passado, repleto de risos que agora eram sombras. Ao se aproximarem, Ana sentiu sua respiração acelerar. As paredes da casa guardavam segredos, e cada passo em sua direção pesava como um convite a revisitar seus medos. Ao empurrar a porta da frente, Ana não pôde evitar que memórias a invadissem, como sussurros de um sonho esquecido. O cheiro de mofo e a luz fraca tornavam a cena quase surreal. As paredes estavam marcadas pelo tempo, mas Ana conseguia ver Clara brincando no jardim, dançando com a brisa. Era como se todas as histórias ainda estivessem vivas ali, esperando para serem contadas. "Mãe, olha isso!" Luísa exclamou, apontando para uma porta na parte de trás, que estava entreaberta. "Devemos ver o que tem lá." Com um aceno hesitante, Ana concordou, e juntas elas avançaram. Aquela porta levava a um pequeno quarto que aparentemente não era muito usado. Estava cheio de caixas empoeiradas, cobertas por lençóis brancos. O coração de Ana acelerou ao pensar no que poderia encontrar. Luísa puxou uma caixa e a abriu. Dentro havia fotos, cartas amareladas e objetos pequenos que pertenciam a Clara. Enquanto exploravam a caixa, uma lembrança particular chamou a atenção de Ana. Um diário de Clara, que estava um pouco desgastado, mas ainda legível. "Vamos ler o que está aqui", sugeriu Ana, sem saber se devia ou não abrir aquela porta íntima da vida de Clara. A hesitação era densa, mas o desejo de saber mais superava o medo. No momento em que Ana abriu o diário, uma onda de emoções a atingiu. Havia trechos que revelavam não apenas os sonhos de Clara, mas também medos profundos e segredos que poderiam mudar tudo entre elas. "Luísa, você se prepara? O que vem a seguir pode ser intenso." No exato instante, um barulho fez as duas mulheres pararem. Um som familiar vindo do fundo do corredor. Alguém estava se aproximando e Ana sentiu um frio na barriga. Quem mais poderia estar ali, à espreita, para confrontá-las com verdades que podem ser dolorosas? "Quem está aí?" Ana gritou, a voz carregada de tensão. E, diante delas, uma figura surgiu da sombra. Ana paralisou. Seu coração disparou. A figura que surgia na penumbra não era uma lembrança distante, mas uma presença viva.
E quanto mais a luz do ambiente iluminava o rosto dela, mais Ana se sentia perdida em um turbilhão de emoções. Juliana? A voz de Ana saiu quase como um sussurro, uma mistura de incredulidade e expectativa. Aquela mulher que havia sido amiga de Clara agora parecia um emblema de tudo o que Ana tentava entender. Juliana estava ali, como um espectro que retornava para completar um círculo inacabado. Oi, Ana. A expressão no rosto de Juliana era um emaranhado de tristeza e alívio. Eu não sabia que você viria aqui. Luísa, que observava tudo em silêncio, sentiu o impacto emocional da situação. O ar parecia pesado. Ana engoliu em seco e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Eu voltei, para buscar algumas coisas", Juliana respondeu, mas sua voz traía que havia muito mais na história. Ela olhou para a caixa aberta e o diário que Ana segurava. "Compreendo que isso pode ser um choque, mas é um bom momento para falarmos." Ana respirou fundo. "Você sabia da nossa busca, não é? De que estávamos na casa de Clara?" Juliana hesitou um segundo, como se soubesse que as palavras que se seguiam poderiam mudar tudo. "Sim, soube. O que você encontrou pode ser mais profundo do que imagina. Clara tinha seus segredos, e eu fui parte disso." A cada palavra que Juliana pronunciava, Ana sentia uma mistura de raiva, confusão e uma ansiedade palpável. Parte do quê? Que segredos eram esses? Juliana baixou os olhos, a dor de momentos passados refletindo em seu olhar. Clara não era apenas sua irmã. Ela tinha medos que a consumiam. Eu a ajudei a esconder muitas coisas, coisas que, talvez, é hora de serem ditas. Luísa, intrigada, aproximou-se um pouco mais, sua curiosidade sendo alimentada pelas palavras da mulher que estava diante delas. Ana percebeu a expressão da filha e sentiu que não poderia fugir daquela conversa. Era um momento em que cada segundo contava e poderia mudar a narrativa que sempre teve sobre a irmã. "Sobre o que exatamente estamos falando?" Ana insistiu, a esperança lutando para se erguer entre as sombras de seu desespero. Juliana respirou fundo. "Eu tenho coisas que podem esclarecer tudo, mensagens que Clara deixou, pensamentos que não eram para meus olhos, mas que agora precisam ser compartilhados." Ana olhou para Luísa, que parecia mais decidida do que nunca. "Você deve me dizer tudo. Eu preciso saber. Por Clara, por nós, por você." Suas palavras estavam carregadas de determinação. Foi quando Juliana deu um passo à frente e com uma voz mais firme disse: "Então vamos lá. Precisamos abrir o que está guardado, não apenas no diário, mas nas profundezas dos nossos sentimentos. O que ocorreu entre nós três vai além do que imaginamos." As palavras foram como uma lâmina afiada. Ana sentiu que as revelações relativas a Clara poderiam escolher o caminho entre o perdão e a dor, e a tensão no ar carregava um peso que as três precisavam enfrentar. "Mas primeiro", continuou Juliana, "precisamos saber se estamos realmente preparadas para enfrentar o que vem a seguir. Porque, Ana, você e Luísa podem descobrir verdades que mudariam tudo. A pergunta é: estão prontas para isso?" Uma onda de emoção cruzou os rostos de Ana e Luísa. O que mais poderia estar escondido nas palavras de Clara? Elas estavam dispostas a descobrir, mas o medo do desconhecido rondava tanto quanto a esperança de cura. Ana olhou nos olhos de Luísa, entendendo que aquele momento poderia ser decisivo para a relação delas. E com a força renovada por tudo o que haviam enfrentado até ali, respondeu: "Estamos prontas. Precisamos disso para seguir em frente." A atmosfera se carregou de expectativa, enquanto Juliana se preparava para contar a história que pairava na penumbra. Mas o que ela revelaria detinha o poder de curar ou despedaçar tudo o que restava de suas vidas. Então, entre um fôlego e outro, Juliana começou a falar, enquanto o passado, colaborador e cúmplice de Clara, se revelava lentamente. Juliana hesitou por um instante, como se as palavras que precisavam ser ditas estivessem amaldiçoando seu espírito. Mas a determinação no olhar de Ana e Luísa parecia quebrar essa barreira invisível que a impedia de falar. "Clara me confiou muitos segredos", ela começou, a voz trêmula, "e mesmo que tenha prometido guardar, sei que o tempo não apaga a verdade. O que você leu no diário é apenas a superfície." Ana sentiu um frio na barriga.
Cada frase de Juliana parecia um burburinho que ecoava em sua mente. O que mais poderia existir nas páginas amareladas que se revelavam sobre seus dedos? Ela queria gritar para fazer aquelas palavras sumirem, mas ao mesmo tempo sentia a urgência de saber. Com um gesto suave e encorajador, Juliana prosseguiu. Clara tinha um lado dela que poucos conheciam. Um lado que não só lutava com suas partes mais sombrias, mas que também se sentia completamente sozinha, como se estivesse em um oceano sem salvação. Ela tinha uma relação complicada com o que sentia. Juliana pausou, olhando profundamente nos olhos de Ana, como se tentasse transmitir toda a dor daquela revelação. Mas isso não é só sobre Clara, é sobre como eu e você também estávamos interligadas na dor dela. A voz de Juliana ficou mais firme, como se fizesse uma escolha entre a luz e a escuridão. Ela estava tentando se encontrar, mas as mais sombrias das suas lutas me envolveram. O medo dela se transformou em um silêncio ensurdecedor que afetou a nós duas. Luísa, com os olhos fixos em Juliana, apertou a mão de Ana, reconhecendo que aquilo era mais do que um relato, era uma conexão visceral com a irmã que havia partido. Ana podia sentir a tensão pulsando entre elas, uma corda esticada prestes a se romper ou a se unir numa melodia. Juliana, você está dizendo que Clara não se sentia única? Que ela carregava a culpa? Como eu poderia não perceber isso? Ana deixou escapar, a angústia dançando entre suas palavras. Às vezes, a dor precisa de companhia para existir, respondeu Juliana suavemente. E por muitas vezes ela conseguiu esconder o que sentia atrás de um sorriso. Clara não queria que você a visse assim, vulnerável, quebrada. Mas havia momentos em que ela não conseguia mais suportar. E nesse caminho, segredos se formaram. Ana sentiu um nó na garganta, sentindo toda a culpa das conversas não ditas, das ajudas que poderia ter oferecido. Olhou para sua filha, que estudava cada expressão com empatia. Precisava entender como ajudar, não apenas a si mesma, mas a ambas. Você tem as mensagens que Clara deixou, não é? Ana indagou, a necessidade de entender e juntar as peças se intensificando. Precisamos disso agora, Juliana. Esses segredos precisam ser revelados. Juliana assentiu, mas seu olhar se tornou pesado. Eu as tenho, mas esteja preparada. Elas não são apenas um consolo. São verdades que podem doer. Há um motivo para que Clara tenha guardado isso de vocês e, por incrível que pareça, eu fui a guardiã involuntária do que ela nunca pôde partilhar. O ambiente estava carregado e Ana sentia seu coração acelerar. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que poderia não ter volta. Sentia o peso das expectativas e a esperança de compreender sua irmã começava a despontar como um fio tênue na escuridão de suas lembranças. Vamos receber tudo isso de braços abertos, disse Luísa, com a firmeza surpreendente de quem já carrega dor ou perda de forma madura. Estamos juntas, mãe, não importa o que vier. Ana olhou novamente para Juliana, buscando aquele semblante de carga, à espera de uma chave que poderia abrir portas muito tempo fechadas. Me mostre o que Clara queria que soubéssemos, pediu Ana, seu corpo se movendo para frente, como se já estivesse abraçando a verdade. Estamos prontas. Com um último olhar para a caixa onde Clara deixou suas mensagens, Juliana respirou fundo, e o silêncio tomou conta do ambiente. As palavras sairiam como um rio caudaloso prestes a transbordar. O que viria a seguir seria a revelação do amor, da dor e, talvez, do perdão. O que Clara tinha a dizer seria o eco da última oportunidade de entendimento entre as três. No instante em que Juliana começou a abrir a caixa, um trovão ribombou lá fora, anunciando que um novo ciclo de tempestade estava por vir, um prenúncio das verdades que destruiriam suas concepções. Elas estavam prestes a entrar na história que uniria passado e presente de uma forma que mudaria tudo para sempre. Juliana retirou lentamente as mensagens de dentro da caixa, suas mãos tremiam. Ana e Luísa observavam em silêncio, como se cada movimento de Juliana fosse uma dança carregada de expectativa. Ao desvendar os papéis amarelados, o ambiente pesava com as memórias que ansiavam por libertação. A primeira mensagem que encontrei foi exatamente depois daquela noite. Clara me disse que estava maior do que seu sonho, mas sentia o peso da pressão se tornar insuportável.
A voz de Juliana se quebrou e Ana prendeu a respiração. Cada palavra trazia à tona as inseguranças de Clara, ecoando como um grito de socorro. Ela sentia que não podia mais ser a irmã perfeita, a amiga ideal. Clara queria ser livre, mas as expectativas a aprisionavam. Eu me lembro de suas lágrimas, de como ela se sentia sozinha com tudo isso. Juliana olhou para Ana e, pela primeira vez, a barreira entre elas parecia ter sido rompida. Era um momento de conexão pura, onde a dor de Clara transcendia o tempo e o espaço. Ana sentiu uma lágrima escorregar pelo seu rosto. A cada palavra, Clara se tornava mais real, mais palpável. Ela deveria ter me falado, eu poderia ter ajudado, murmurou, abatida pela culpa. Você não sabia, Juliana respondeu suavemente. Mas agora podemos entender. Na verdade, Clara queria que vocês soubessem que sua força sempre esteve dentro de você. Ela escreveu: se eu não encontrar coragem, nunca serei livre, e quero que Ana saiba que a liberdade está em ser realmente quem somos. Luísa segurou a mão da mãe, acalmando as emoções turbulentas. Ela tinha esperança em você, mãe. Você é a força que ela sempre admirou. A jovem olhava nos olhos de Ana, infundindo esperança e amor. Ana se sentiu tomada por uma onda de emoções. Reconhecia que Clara desejava por liberdade, e essa dádiva de confiança também caiu sobre ela. O que mais está aí, Juliana? A ansiedade e a necessidade de compreensão pulsavam dentro dela. Juliana continuou, desvelando as mensagens que revelavam um lado da vida de Clara que permanecia oculto. Ela falava de uma viagem que sonhava fazer, de como planejava respirar outros ares e da luta constante para se afirmar como artista. As palavras dela eram repletas de sonhos, mas também de medos que não puderam ser superados. A arte, Ana começou a compreender. A paixão de Clara não eram somente as expectativas da família. Afinal, era um grito para ser ouvida, uma tentativa de se descobrir aos olhos do mundo. E nesse caminho, ela se perdeu. Um silêncio pairava na sala, carregado pela importância do que estava sendo compartilhado. Ana e Luísa sentiam que estavam desvendando um segredo que não era somente de Clara, mas uma representação de todas suas inseguranças e experiências. Mas havia outro papel que se destacou. Juliana pegou uma carta um pouco mais desgastada. Ela falava sobre um sonho não realizado, mas também sobre aquele amor, o seu amor, Ana. As memórias de vocês eram sempre apresentadas com um suspiro de saudade. Ana sentiu seu coração apertar. A relação que teve com Clara foram de dias inesquecíveis, risadas e amor. Mas e se o peso das expectativas tivesse abafado todos os seus sentimentos? O que ela dizia sobre mim? Perguntou, a insegurança ressurgindo como um espectro. Ela disse que sempre se apoiou em você, mas também que nem sempre teve coragem de ser completamente honesta sobre como se sentia por você. Juliana hesitou antes de ler a mensagem em voz alta. Ana, você foi minha luz, mas havia algo dentro de mim que sempre teve medo que me apagasse. Ana sentiu que o chão a abandonava. As palavras ecoavam como um reflexo da luta interna que sempre carregou. Ela e Clara saíram de suas curvas antes do que imaginavam. Por que não me contou? Sua voz estava embargada, a dor e a dor da traição dilacerando seu coração. Porque eu mesma não sabia. O medo era avassalador, Juliana disse, a sinceridade transparecendo em seu olhar. E por muitas vezes a dor dela fez com que ela se afastasse, pensando que poderia servir a você mais distante do que perto. O silêncio que se seguiu era profundo. Ana refletia sobre tudo o que descobriu, tudo o que nunca soube. A pressão, o amor, os sonhos não realizados. Ela finalmente percebeu que Clara sempre esteve ali, mesmo nas sombras. Ela se sentiu envolvida por uma dor que não era sua, mas que agora trazia responsabilidade de continuar sua história. Se Clara tivesse falado, se eu soubesse sobre essa luta, eu teria feito diferente. A consciência pesada teve um novo sentido. Mas agora eu sei, e isso é o que importa. Eu não só quero honrar Clara, quero ser a mãe que Luísa merece e apoiar aqueles que precisam encontrar suas vozes. Luísa sorriu, seu orgulho emanando como um sol radiante. Estamos juntas, mãe. Vamos compartilhar isso com o mundo. Você já faz isso todos os dias na escola. Agora é hora de levar isso adiante. As lições de Clara podem ajudar muitas pessoas.
Juliana assentiu, um brilho de esperança iluminando seu olhar. Sim, vocês têm um poder que pode inspirar outros a falar, a se libertar. Clara pode ser a luz que unirá vidas. Essa é a verdade dela. Ana respirou fundo, como se finalmente estivesse libertando os ventos que estavam aprisionados há muito tempo. Ela sorriu. Vamos juntas, então. Vamos transformar a dor em força e honrar a memória de Clara de uma forma que ela realmente merece. As revelações que as três haviam compartilhado estavam sendo intencionadas para a cura. A dor agora serviria como uma ponte para a claridade e transformação. Nada poderia apagar a conexão que desenvolviam, nem os fantasmas do passado. Elas eram mais fortes e mais solidárias do que nunca. E assim, com corações renovados, seguindo o dedo da vida ao redor delas, aquelas mulheres estavam finalmente preparadas para fazer história e também para reviver a memória de Clara, desta vez não apenas como um reflexo do passado, mas como um farol que guiaria suas vidas para um futuro cheio de esperança e coragem. Uma nova jornada estava prestes a nascer, com um compromisso novo em cada passo: a verdade, a arte e o amor. Ana sabia que cada história tem um lugar no mundo e que, a partir de agora, a sua seria contada de um jeito diferente. Essa era a verdadeira coragem: transformar a dor em esperança e escrever um novo capítulo que ecoaria por gerações. A esperança era a luz que guiava todos eles e a força que unia cada uma delas em um caminho compartilhado de resiliência e amor. E é nesse momento que se despede de sua história e convida você a não perder nada do que está por vir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer parte dessa jornada e nos ajudar a espalhar a luz da esperança.